Olá para você que chegou aqui agora para assistir Conselho Espiritual sobre a qualidade ponderada. Sim, muitas vezes a gente estamos em um ambiente com mais, de uma pessoa, 3, 4, 5, não interessa a quantidade de pessoas. Mas se você chega num ambiente e ali tem uma pessoa que sente muito ódio de você, muita raiva, o que acontece? Quando você chega no ambiente, se tu senta perto da pessoa e troca algumas palavras com ela, o que pode acontecer? Tu absorve a energia negativa que ela sente de você, muito ódio, e ela fica com a tua paz, com a tua calma, com a tua tranquilidade. E daí vocês trocam algumas palavras, quando vê, tu já começa a gritar com essa pessoa, fica ofensiva na parte, pra essa pessoa, tu fica ofendendo ela, fica irritado. E daí todo mundo, dá razão pra outra pessoa e tu sai errado na história, Isso acontece muito. Para as pessoas ali que estão criticando e julgando a situação, tu não é ponderado, Não é ponderada, Não tem essa qualidade. Perdeu o controle, perdeu o equilíbrio, mas na verdade, o que pode ter acontecido? Tu é médium, não estudou, sobre a mediunidade, não tem o filtro, simplesmente se explode com a energia dos outros. Então, muitas vezes, a gente fala muito, no desenvolvimento pessoal, Pra gente ter inteligência emocional, a gente tem que ter o filtro. Se alguém te fala uma coisa, tu filtra aquela energia, aquela palavra, aquela carga energética, raciocina, pensa, reflete, analisa tudo de forma rápida e por segundos e responde de uma forma tranquila, em paz e equilíbrio, sem ser atingido por nada, mental, emocional, nada, E isso a pessoa tem filtro e tem inteligência emocional. Quando ela tem que só lidar, com cargas energéticas e palavras de outra pessoa. Agora, quando ela absorve a energia da outra pessoa, a tensão, a raiva que a pessoa sente naquele momento de ti, quando tu absorve isso é muito problemático. Porque a pessoa que não tem o filtro com as suas emoções, daí ela absorve as emoções da outra pessoa, a raiva, o ódio da outra pessoa e se explode. Por quê? Porque tá com energia fraca, não tá energeticamente positivo. Pegou energias do ambiente da outra pessoa. Então, isso ocorre muito. Quando a gente ainda não tem controle das nossas emoções, a gente ainda absorve emoções das outras pessoas. Mas, por exemplo, vamos supor que você esteja estudando, Se equilibrando, estudando sobre a mente, inteligência emocional, fazendo exercícios, práticas, que é o que aconteceu comigo. Eu estava me desenvolvendo dentro da terapia holística, e de repente um dia eu chego ali na rua, ali perto da minha casa, e a pessoa que sente muito ódio e raiva de mim, porque eu sei que sente, porque uma vez eu dei oi pra essa pessoa, enfim, e ela me ignorou meu oi, engoliu meu oi, olhou, me encarou com muito ódio, então desde aquele momento eu sei que essa pessoa sente muito ódio de mim. E um dia a gente se encarou, tivemos que conversar, enfim, e na hora eu falei uma palavra pra ela, ela foi totalmente grossa comigo, me devolveu com muito ódio, e eu, sem o filtro naquele momento, que eu não tinha esse conhecimento, até tinha já estudado alguma coisa razoável, sabia que tinha que ter filtro para controlar as emoções, que já aprendi, já tinha ouvido essa informação numa live, uma vez no estudo que eu fiz, mas não tinha praticado para conquistar o filtro, simplesmente só sabia dessa informação e esqueci ela. E daí um dia aconteceu isso, eu falei uma palavra pra ela. Vou explicar. Eu não preciso explicar, gente? Mas enfim, a gente trocou palavras. E ela foi muito grossa comigo, muito estúpida, com muito ódio, lançou pra cima de mim. Eu absorvi, energeticamente, aquela carga toda, porque neste momento que aconteceu isso, eu estava aprendendo a transmutar energias negativas. Então eu ainda não tinha o filtro de transmutar aquilo sem aquilo me afetar, Eu estava iniciando esse processo. Então, na hora que ela fala aquilo e me devolve com muito ódio, eu absorvo aquela energia, aquela carga energética enorme de ódio
e devolvo tudo pra ela intensamente, da mesma forma. Vamos supor que ela sente ódio em meus 10 anos, né? Desde quando me conhece. E esse ódio eu devolvi pra ela, assim, ó, na mesma hora, naquele momento, aquele ódio todo de 10 anos que eu senti em mim, a frequência energética voltou, assim, pra ela, eu gritei com ela, horrores, eu gritei, tipo assim, eu gritei altíssimo, e ofendi ela, assim, mas assim, num nível, assim, gente, que não dá pra acreditar, na altura que foi. O ódio que é a carga energética, então aquilo dali foi um aprendizado, a espiritualidade deixou eu passar por isso para eu entender o que é ódio de verdade. Mas pensa num ódio, gente, é uma voz que se exalou no ar, mas assim, eu acho que não... parece que é infinito o grito, parece que nunca vai acabar. A altura daquele ódio, daquela raiva. Como se exalou aquele grito, sabe? É uma coisa assim que não dá pra medir. Eu nunca vi tanto ódio, tanta raiva junto, né? É como se eu tivesse incorporado um demônio. É como se fosse isso, para vocês entender a frequência do ódio. Então a espiritualidade me trouxe esse conhecimento para eu sentir no meu corpo o que é ódio de verdade. Porque é uma energia muito forte. Então é isso que eu digo para vocês. Quando a gente não tem filtro, a gente briga fácil, qualquer coisinha a gente briga, a gente não tem paciência. Então, pra gente conquistar o filtro, é só com estudo, gente. Eu tô até hoje estudando ainda para conquistar esse filtro. Eu aprendi a transmutar energias negativas, aprendi a eliminar ela do ambiente, absorver uma energia negativa que tá com a pessoa no benzimento, ou sinto que ela veio aqui em casa, eu absorvo, transmuto, eu fico assim, mexendo o corpo e exalando assim, sons, né? Sons com ar, sabe? E vou limpando aquilo dali. Eu faço transmutação, eu aprendi, né, com Saint Germain, né? Ele realmente me treinou para isso, tá? Então, assim, hoje eu faço transmutações. Então, assim, depois que eu aprendi a transmutar, eu tenho muito mais poder da minha energia. Antigamente, se eu tava na cozinha, na minha casa, e minha mãe tivesse de mau humor, olhasse para mim irritada, me falasse uma palavra negativa, gritava comigo, eu absorvia aquela energia e ficava o dia todo mal, cansada, esgotada, sem energia para nada. Porque eu não tinha o filtro, eu simplesmente absorvia a energia negativa da outra pessoa e sofria o dia todo, quando ainda não era semanas e meses que eu sofri aquela energia. Porque eu não sabia lidar com isso, eu simplesmente absorvia a energia das pessoas e sofria. Se eu saísse de casa, toda vez que eu ia no postinho aqui perto de casa trocar receita, que antigamente eu ia no outro posto, eu chegava em casa com o frontal carregado, pulsando, e eu tinha que urgente deitar na cama, relaxar meu frontal, porque eu chegava perturbada de um jeito, perturbada, assim, mentalmente, que vocês não têm ideia. Então, assim, para vocês verem como eu estava absorvendo energias negativas das pessoas. Se eu saísse de casa aqui na minha vizinhança, se eu saísse pra rua, também eu voltava perturbada, sabe? Energeticamente. Eu tava sofrendo muito com a energia. Então foi quando eu parei mais de sair de casa, porque eu tava sofrendo muito ataques energéticos. Porque eu absorvia tudo. Então, com os estudos, com cursos aqui, cursos ali, aprendendo aqui, lendo livro ali, eu fui transmutando energia. E depois que eu aprendi a transmutar energia, aquilo, o filtro é a mesma coisa do filtro, né? Tu transmuta e vai embora a energia. Tu filtra a energia, tu vê o que serve pra ti. E tu fala coisas coerentes depois que tu passa pro filtro, né? Então dá pra dizer que o filtro é como se fosse uma transmutação. Esse filtro, gente, não é fácil de ter. Porque o nosso costume é ouvir uma palavra negativa de uma pessoa, é ouvir uma ofensa, um grito e devolver na mesma hora. Ah, porque tu que não presta? Ah, porque tu que não tem razão? É o normal nosso, porque nós somos ainda animais, né? Nosso cérebro, né? Eu não sei muito disso, mas é reptiliano, nosso cérebro ainda, né? Então, assim, já ouvi muitas pessoas falarem sobre isso, né?
especialista, enfim, mas não é um assunto que eu domino, né? Falar sobre hipotálamo do cérebro, sobre a parte direita, positiva do cérebro, não é algo que eu absorvi, né? É algo que eu só ouvi, eu entendi, compreendi, mas não sei falar sobre isso, né? Então, assim, o filtro não é fácil de ter. E aí eu diria assim, é só estudando para ter o filtro, e eu vou indicar a vocês um livro que é o que me colocou nesse mundo do filtro, para entender inteligência emocional. Ele fala da consciência plena que a gente tem que ter, né? Que é muito difícil chegar lá, não é todo mundo que consegue, e consciência plena 100% não é todo mundo que consegue. Ele fala das 3 tipos de consciência, né? Agora eu não lembro para falar sobre isso, mas ele coloca práticas no livro. Esse livro é um curso no livro, é um livro pequenininho assim de bolso, mas é riquíssimo. Tem exercícios para te conquistar a inteligência emocional, para te filtrar energia, porque assim, ó, quantas pessoas estão passando problema com isso? Absorve energia do mercado, do trabalho, e chega em casa esgotado, faz o quê? Briga com a esposa, desconta nos filhos, por quê? Porque não tem o filtro, não tá descarregando energia. Então, para descarregar energia, o livro não ensina, ele ensina realmente as práticas para te conquistar os poderes da consciência, né? Para te realmente ter filtro e não ficar brigando aí de graça aí com todo mundo, né? Para te realmente conquistar a inteligência emocional. É isso que o livro ensina, é maravilhoso. Já comprei, acho que 10 ou 9 livros, agora não lembro certo. Presenteei já alguns primos, né? E assim, porque a sabedoria desse livro é gigantesca. Depois que eu sempre entendi que a gente tinha que evoluir, tinha que ter inteligência emocional, porque eu tava nessa área, né, estudando terapia holística, mas não tinha feito algo tão profundo para tentar trazer isso para mim, sabe? E esse livro foi que me trouxe isso. E o melhor de tudo, é menos de 15 reais. Pelo menos quando eu comprei esse livro, era menos de 15 reais. Agora eu dei uma olhadinha se na Shopee, tá aqui em 60, parece, por aí. Então, assim, gente, é incrível, vale investimento. Assim, depois que tu fazer essa transformação, tu vai ver que não tem dinheiro no mundo que pague isso pra você. Transmutação energética não tem como eu te ensinar. Isso é algo que eu treinei no plano espiritual, aprendi no plano espiritual e aprimorei aqui pra Terra, né? Não, eu não estudei aqui a teoria, faz isso, não. Isso foi um estudo que eu fiz enquanto eu dormia, todos os dias. Foi muitos anos de estudo com a espiritualidade. E simplesmente um dia eu comecei a praticar aqui. Por quê? Porque eu tenho conhecimento no espiritual e aqui eu consegui, com a teoria, né, com a orientação da espiritualidade, eu consegui começar a transmutar. Então, assim, não é uma coisa que eu consigo ensinar, infelizmente, não vou conseguir ensinar isso pra ninguém. Realmente eu fui escolhida de uma certa forma porque eu comprovei que eu quero evoluir, que eu quero merecer cada vez mais, né, a vida, né, evoluir, ajudar as pessoas. Então é como se fosse um presente, um troféu do universo, da espiritualidade. Ó, tu provou que tu quer evoluir, né? Tu tá em 7 anos ajudando a transformar a sua vida. 2022 eu comecei a fazer um trabalho de energético de transmutação. Foi ali que comecei. Comecei a transmutar cargas energéticas do meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa muito explosiva, com muito ódio, né? No chá cardíaco, sempre muito ódio. Então, em 2022, a primeira trabalho de cura que eu fiz foi com meu pai. Meu treino foi aqui na Terra foi com meu pai. Transmutei todas as cargas de energias negativas, malignas, que ele deixou em todas as casas que ele morou. Todas as casas que ele morou, eu transmutei energia. Então, assim, foi um trabalho muito forte. E que depois me trouxe cansaço, esgotamento físico até 2024. Assim, me deixou doente fisicamente, no sentido assim, gente, assim, eu tive vários sintomas. Não conseguia abaixar pra pegar uma caneta no chão, sentia dores, cansaço, tudo porque afetou, porque isso mexeu com meu equilíbrio emocional, comia um pouco, né, sem normalidade, né? Por exemplo, sentia muita vontade de comer pizza, lasanha, sentia muitas vontades e aquilo foi me deixando mais doente, né? Porque eu acabei me abalando emocionalmente, porque foi um contato muito forte, né? Essa pessoa me deu a vida, enfim. Então, de alguma forma, isso mexeu com toda a minha estrutura. Até voltar ao equilíbrio demorou, né? Energético, eu falo assim, né? Agora eu tô bem, graças a Deus, energeticamente, né? Que nem tá falando pro meu namorado esses dias. No ano passado eu falava, né? Eu tô num dos anos melhores da minha vida, de equilíbrio energético, de equilíbrio na saúde. Eu tô conseguindo realmente
2025 foi um ano, assim, que eu consegui colocar em prática mesmo na minha vida todo o conhecimento que eu tenho, assim. É um ano que eu testei muito na prática, na resiliência, na paciência. Foi um ano de muito poder mental para mim, eu diria assim. Eu consegui colocar muita coisa em dia, consegui estruturar muita coisa, consegui entender várias coisas na minha vida em 2025. Então, 2025 foi um ano, assim, que eu consegui ter esclarecimento de verdade de toda a minha vida. Eu tava tendo esse esclarecimento durante todos os anos, né, com a transformação da vida. Cada dia era uma prática, cada mês era um esclarecimento, mas 2025 foi um ano que as coisas, é como se eu estivesse plantando vários anos, e 2025 veio, assim, os meus primeiros frutos, do esclarecimento, das coisas realmente chegando no lugar, da paciência infinita, dá pra dizer assim, que em 2025 eu tive uma paciência infinita, né? E eu peço para Deus renovar de novo essa paciência infinita esse ano 2026, né, com o testemunho de vocês. Então, assim, porque uma vez eu perdi a paciência, não lembro o que aconteceu, e eu fiquei mantralizando isso, né, uma coisa que vem lá da alma, né. Eu pedi assim para Deus, Deus me dê paciência infinita, Deus me dê paciência infinita, Deus me dê paciência infinita. E eu fiquei assim, não sei quanto tempo, acho que foi mais de uma hora. Deus me dê paciência infinita, Deus me dê paciência infinita, Deus me dê... Porque assim, eu cheguei num dia, não lembro quando foi, acho que foi 2024, 2023. Perdi muito minha paciência e eu pedi para Deus que Deus me desse com a paciência infinita. Eu declarei, eu invoquei. E realmente, daí depois disso, eu comecei a ter mais paciência, comecei a ter mais compreensão com as coisas, eu recebi uma nova energia na minha alma, né? Porque assim, gente, um ser humano sem paciência, às vezes a gente julga muito, né? As pessoas que não têm paciência, mas na verdade, quando a pessoa perde a paciência, na verdade é porque ela já aguentou assim, ó, muita coisa. Muita coisa. E chega um dia que ela realmente perde a paciência e vai para algum lugar essa energia. Né? No meu caso, não foi para nenhum lugar, eu só invoquei para Deus que eu queria paciência infinita, porque eu não aguentava mais viver uma situação que estava na minha vida. Então, assim, gente, talvez vocês estejam ouvindo um sonzinho de uma água, né? É uma fonte de água ali que tá aqui ligada, que eu tô usando agora no ambiente, porque fonte de água limpa a energia do ambiente, né? Não existe nada melhor energeticamente do que uma fonte de água no ambiente, né? Purificando o ambiente, né? Atraindo prosperidade, atraindo energia boa, né? Então, assim, é ideal colocar também de frente pra tua casa, na primeira porta principal, né? No caso aqui não tá na porta principal, mas ainda vou colocar uma na porta principal. Então, assim, gente, energia ponderada, então, como vocês viram, isso é estudo. Pra te ter ponderar, a energia ponderada, né? Ser ponderado, ou tu é nessa vida, ou porque tem bagagem de vidas passadas, que tu já praticou essa qualidade e agora tu tá manjando bem nisso, né? Tá indo muito bem. Ou tu tá passando trabalho porque tu não tem essa qualidade, tá pegando energia de tudo que é lugar, e eu diria assim, ó, pegando energia de tudo que é lugar, absorvendo e descontando nas pessoas, aceita a realidade. Tu tem mediunidade. Todo mundo tem mediunidade, um tem mais, outro tem menos. Mas se tu absorve energia de todo lugar, chega em casa, tá esgotado fisicamente, mentalmente, desconta raiva em todo mundo, a tua mediunidade não é tão fraquinha, né? Porque tu absorve as energias negativas das pessoas, o ambiente, o cansaço, o esgotamento. Então isso te afeta. Então, assim, ó, te diria, o que eu diria? Para iniciar, começa com banhos energéticos. Não tem dinheiro para pagar terapia, não tem dinheiro para fazer mesa radiônica? Então, assim, ó, começa com banho energético. Chá de boldo, entendeu? Chá de boldo. Ferve 1 litro de água na panela com 7 folhas de boldo dentro. Se tem pouco boldo, então coloca uma folhinha só, entendeu? É importante só a energia do boldo. Eu gosto do número 7, porque 7 é espiritualidade, libertação, o número invocado de Deus, né? O nome, né? Simbologia. Então, assim, a energia, né? Então, assim, tudo quase tem, né? As coisas mágicas, né? Assim, tem energia, né? O mundo foi criado 7 dias, né? Tem muitas coisas com o número 7, né? Então, eu gosto muito do número 7, mas não tem, é difícil conseguir uma folhinha de chá de boldo. Ah, tenho só folha seca. Uma colher grande de folha de chá de boldo. Coloca na água, ferve. Vai pro banho com uma garrafinha de água, né? Se precisar mornar o banho, se não quiser mornar no chuveiro, toma teu banho, bem lavado.
e depois joga esse chá de boldo em cima de você com caneca, né? Joga aqui. Na Umbanda, gente, eu não entendo muito sobre isso, essa religião, eu tenho algumas informações aqui, umas ali, né? É assim, ó, dizem que o chá de boldo, né, que eu aprendi com uma pessoa que vai na Umbanda, que ela é dessa religião, ela fala que o chá de boldo é do Oxalá, né, de Jesus. Então é o único chá que tu pode jogar em cima da cabeça. Eu não lembro se eu fiz isso, acho que se eu fiz foi uma vez, porque realmente eu não tenho tanta segurança assim, né? De colocar esse chá em cima da cabeça. Mas parece que uma vez eu fiz, tá? Porque nossa cabeça é muito sensível aqui, né? Aqui é a nossa aura espiritual, né? Então a gente não pode colocar qualquer chá em cima da cabeça, que isso pode afetar a tua vida espiritual, pode te destruir, né? Às vezes a pessoa tá sofrendo um monte de ataque energético, não sabe por quê? É porque os banhos ela joga na cabeça e não pode, né? Então eu diria assim, se você nunca tomou banho energético, não começa colocando na cabeça, porque tu pode ter problema sério, né? De energia, piorar ainda a situação. Ajuda e piora ao mesmo tempo, é uma confusão mental, entende? Então assim, não começa colocando na cabeça, por mais que, né, nessa religião falam que pode, sabe? Porque é forte o tratamento de chá de boldo, é uma energia muito forte que tu vai começar receber, tá? De cura. Então começa fazendo, colocando nas costas. Se tu nunca tomou chá de banho, né? Chá, né? Banho, né? Então coloca nas costas e vai colocando, pegando na caneca, o copo, jogando nas costas, tá? E vai declarando. Eu estou me limpando de todas as energias negativas, de todas as energias malignas. Se alguém fez feitiço, estou me limpando, né? E vai declarando tudo que vem na tua mente. O banho é intuição, que vem na tua mente. Ai, lembrou de uma coisa com 6 anos de idade. Que estranho, lembrei disso que eu passei e nem lembrava disso. Ah, lembrou? Veio na hora do banho. Ai, limpa essa energia negativa dos 6 anos de idade que eu vivi, sabe? O banho é intuição. Então, assim, não adianta tu vir com uma oração enorme, daí tu vem, leva o celular pro banheiro, uma folha, lê tudo e daí o banho tu não viveu ele. É uma coisa automática, não adianta. Tu tem que começar o banho limpando, tá? Limpa todas as energias negativas, toda a energia maligna. Se alguém fez feitiço pra mim, limpa. E daí deixa vir o resto. Ah, de repente tu descobriu uma coisa com 8 anos, lembrou. Ah, limpa essa energia negativa, sabe? Ou de repente tu sente, eu tenho vício de cigarro. Ah, então limpa essa energia negativa do meu vício de cigarro pra eu conseguir parar de fumar, sabe? Deixa a espiritualidade, deixa a tua intuição fluir, entende? Tá? Com essas 3 frases de início tá bom. Banho, né, de boldo, limpa energias negativas, né, malignas. Se alguém fez feitiço pra mim, limpa. E deixa vir a fluidez. Deixa vir que precisa vir pra curar. E assim eu diria, ó. Eu diria assim, ó. Eu seria bem intensa no teu tratamento. Mesmo sem te conhecer. Mesmo sem te conhecer. Seria bem intenso. Se tu quer mudança de verdade na tua vida, 1 ano de banho de chá de boldo toda sexta-feira antes de dormir. É aquela coisa, tu quer novos resultados na tua vida? É impossível ter mudança na sua vida com os mesmos hábitos todo dia, sem mudar nada na tua rotina. Tem que ter um sacrifício, tem que ter um desconforto. Então, assim, é persistência, é resiliência, sabe? Então, assim, tu quer mudar a tua vida, tu tá vivendo uma vida ruim, que tu considera ruim, o ano todo banho de boldo, o ano todo. Daí chegou no dia 31, tu toma um banho só no dia 31, tá? No dia 31, tu toma um banho com o chá que tu escolher. Tu vai pesquisar na internet um chá para prosperidade no dia 31, né? Para prosperidade. Pode ser hortelã, manjericão, canela, um banho só pode ser. Para prosperidade. Se tu não quiser fazer 31, não precisa. Quer fazer no dia 1? Faça no dia 1. O melhor seria no dia 1, né? Porque tu vai entrar na prosperidade. Daí tu vai fazer um banho para atrair toda a prosperidade que tu precisa, né? Naquele novo ano. Mas no dia 31 seria interessante tu fazer no dia 31 e no dia 1 para potencializar. No dia 31 tu finaliza o ano com prosperidade, aquela energia, e dia 1 de novo. Seria interessante. Mas é difícil, né, gente? Então, assim, fazendo os 2 dias, então fica tudo corrido no final do ano, né? Então, faz um dia 1, de manhã, pode ser, um banho energético ali com hortelã, manjericão e canela, e faz esse banho. Pode ser os 3, melhor ainda, número 3, multiplicação, prosperidade. Faz o banho, mesma coisa que eu falei pra vocês, né? 1 litro de água, daí tu coloca um pauzinho de canela, uma colher de chá de hortelã, ou umas 3 folhinhas de chá de hortelã se tiver a folha fresca,
e uma colher de manjericão, bota a ferver, depois coa o chá, né? Quando é assim tem que coar, né? Quando for folhas secas, coa e vai pro banheiro, né? E como eu te ensinei, faz o banho, caneca. O banho de prosperidade tu vai colocar ali, né? Vai colocar nas costas e vai mentalizar toda a prosperidade que tu quer naquele ano. Eu quero um novo emprego, eu quero concluir tal estudo, eu quero engravidar, eu quero conseguir um novo namorado, entende? Tudo que tu quer para aquele ano tu mentaliza. Deixa fluir também teu banho mentalizando, tá? Isso eu diria, é o teu tratamento, tá? Então, vamos ler sobre a qualidade ponderada que eu fiz lá no Instagram, vamos lá. Quando a gente tem essa qualidade ponderada, a gente tem um filtro. Por exemplo, uma pessoa me fala algo que eu não concordo, algo negativo, algo ofensivo, e eu naquele momento em que recebo isso, deixo entrar no meu filtro de forma rápida, interpreto e depois dou uma resposta com clareza, cordialidade, calmaria e tranquilidade, sem me atingir com aquilo, sem ficar mal com a energia negativa que a pessoa falou. Agindo assim, significa que eu tenho uma qualidade ponderada. Quando eu tenho filtro, consigo responder de forma equilibrada e não com impulsividade e descontrole emocional. Então, isso também podemos chamar de inteligência emocional. Quando eu tenho filtro, não discuto com as pessoas. Mas o que acontece às vezes, vou explicar a você, pois isso já aconteceu comigo. Você chega em um ambiente e troca energia com alguma pessoa que não gosta de você. Geralmente acontece isso com pessoa que tem mediunidade e ainda não tem filtro próprio para sentir quando são suas energias ou de outra pessoa. Então vamos ao exemplo. Você chega a um local e conversa com uma pessoa e ela está com muito ódio de você. E você está calma, mas do nada você grita com a pessoa e explode de ódio. E não entende como isso aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: você absorveu todo o ódio que a pessoa sente por você. E outra pessoa absorveu sua energia calma, pois vocês trocaram energia quando se olharam. Então isso é algo que ainda precisamos estudar muito para vencer. Se isso está acontecendo com você, então você tem que achar uma forma de se curar disso. Eu posso ajudar nessa questão com a mesa radiônica. Eu tenho um tratamento com a mesa radiônica que pode ajudar nessa situação. Convido você a me enviar mensagem para o número 5551-99899-5524 para que eu possa ajudar e tratar você nessa situação. Porque assim, eu ainda não vi ninguém falar disso. E eu vivenciei na minha pele. Eu estava calma, tranquila em um ambiente e a pessoa que não gosta de mim, que sente muito ódio e raiva de mim, chegou e eu absorvi essa energia dela. Eu estava calma e tranquila e acabamos trocando algumas palavras e acabei respondendo a ela com o ódio que ela tem de mim. Eu devolvi tudo para ela no mesmo minuto em que absorvi, e ela ficou em silêncio com a tranquilidade que absorveu de mim. Eu sei que isso não foi normal, pois nunca tinha tratado alguém assim em minha vida. Senti que isso não veio de mim, pois tinha perdido o controle. Então, naquele momento, percebi que ainda tinha que aprender muito a usar o filtro, pois se soubesse usar da forma correta, teria respirado fundo e não teria perdido o controle. Depois que ocorreu este fato em minha vida, trabalhei em minha inteligência emocional e ainda estou me aprimorando para sempre usar o filtro. Hoje me considero apta a ensinar você a usar seu filtro também. Pode contar comigo, posso ajudar se estiver passando por isso. Gratidão. Então assim, ó, vivi na prova, né? Vivi na pele, né? Aprovação, né? Vocês viram, falei aqui no vídeo antes como foi, né? Então assim, gente, é isso aí. Se tu quer evoluir, tem que aprender a usar filtro, porque senão a gente fica... Quem domina são as nossas emoções, ou a energia do ambiente, ou os espíritos, e tu perde tudo. Não domina nada, né? Tu não governa nada. Tu não governa nem quem tu é. Tu não governa nem tuas emoções. Tu simplesmente acorda com vontade de comer chocolate, 8 horas da manhã, fica louco por chocolate, estragou o dia, né, gente? Começar o dia com chocolate. Tu não tá ouvindo a tua consciência, não tá ouvindo a tua alma, o que a alma precisa, né? Nutriente, né? Ah, de repente tu começa o dia com cerveja. Gente, começar o dia com cerveja, sem tomar café, sem tomar uma água, né? Então, assim, de repente tu tá assim vivendo no piloto automático, não é tu que vive, simplesmente já perdeu, né?
o domínio sobre você. Porque o que é um vício, né? Se a gente for falar da parte espiritual, a pessoa perdeu o controle de si, não se manda mais, se governa. Uma pessoa que tem depressão, não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de se alimentar, não tem vontade de fazer nada. Ela perdeu o controle de si, tá? É como se estivesse morta viva, né? Então, assim, a evolução é isso. Acontece as coisas pra gente aprender. Então, naquele momento que eu xinguei essa pessoa, que eu fui ofensiva, né? Que eu gritei de ódio, naquele momento, eu tava estudando terapia holística, né? Acho que fazia o quê? Uns 8 meses, eu não lembro quando é que foi exatamente isso. Eu sei que foi no ano que eu estudei eu comecei terapia holística. O ano que comecei a aprofundar nas áreas das emoções, aconteceu isso. Daí eu pensei, nossa, que vergonhoso pra mim, né? Agora eu sou terapeuta, tô no início de terapia holística, passar por isso, né? Mas aí conforme eu fui entendendo, eu fui absorvendo, a espiritualidade me trouxe conhecimento. Olha, aquilo dali não foi tu. Tu tava em outra energia, tava se desenvolvendo espiritualmente, tava se dedicando, tava conectada com a tua espiritualidade, com a tua melhoria. Aquilo ali não foi teu, né? Aquilo ali foi estimulado, influenciado espiritualmente, e tu realmente absorveu e tu não teve controle e deu aquilo ali. Então, assim, gente, é isso aí, gente. A vida ensina. Eu não teria aprendido sobre isso de uma forma tão clara se eu não tivesse passado por isso. Então, Deus traz as coisas negativas em nossa vida por um bom motivo. Isso é prova viva. Porque eu passar por isso me trouxe esclarecimento o quanto eu tinha que aprender ainda a usar meu filtro, né? E daqui a pouco tô no lugar público, chego ali para pagar uma conta, ou sei lá, comprar uma coisa no mercado, tô na fila do banco, absorvo uma carga de energia de demoníaca de uma pessoa, porque a carga dessa pessoa que eu absorvi era demoníaca, né? Daqui a pouco eu absorvo uma carga de uma pessoa no mercado, aquilo vem pra mim e eu grito com a pessoa do mercado, mando sei lá pra onde, né? Porque eu não tive filtro, né, gente? Daqui a pouco a gente começa a ser taxada de louca, porque a gente não tem filtro, né? Então se a gente não tem filtro, a gente vai passar fiasco algum dia na vida. Quem passa fiasco gritando na rua, a gente fala, critica, julga, mas é que a pessoa não tem filtro. Tem que estudar, tem que se dedicar para se tornar uma pessoa com etiqueta, vamos dizer assim, porque nem sempre é fácil, gente, tu ser equilibrada 24 horas por dia, absorve energia aqui, energia ali, tu vai esvaziar de alguma forma, e às vezes é gritando na rua, passando fiasco, porque a pessoa passa por tantos piques na vida, né, vindas e vindas, e perde o filtro e passa vergonha mesmo na rua e grita com todo mundo. Então assim, gente, então eu trouxe esse conhecimento pra gente ter também empatia. Quando tu vê alguém brigando na rua, batendo a boca, tem empatia. Falta de filtro, falta de estudo, falta de conexão com a espiritualidade, falta de crescimento na vida. Tem que evoluir. A gente vendo dessa forma, né, nesse ângulo, a gente começa a ter mais empatia pelo fiasco dos outros na rua. Né? Porque sempre que tem uma pessoa fiasquenta na rua, não tem filtro. Então, a gente sabendo disso, a gente se torna mais evoluídos, espiritualizados, mais esclarecidos e com mais empatia. Porque às vezes a pessoa que está passando um desequilíbrio mental, às vezes é falta de filtro, porque ela não consegue clarear a mente, não consegue esvaziar a energia, entende? Então tudo é um caminho. Tô aqui para te ajudar, tá? Fica com Deus. Deus te proteja sempre, te abençoe sempre. Deus ilumine todos os seus caminhos em todas as áreas de sua vida, tá? Abraço apertado, tchauzinho, beijinhos, até o próximo vídeo da semana que vem.